Eu não tinha ido. Aí No fato que ele ia anotar, né? Ah, não pode ser.
Vamos ignorar de assistente. Eu vou chegar na frente. Aumenta a cadeira um pouco. Vou dar aqui. Bom, assim? Tá ótimo. Tá bom a altura? Tá bom. Aumenta só um pouco. Tá bem alto. Tá nos Tá bom. 50. Eu tava A ouvindo lá. luminosidade tá boa. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Bom, precisar de Não tá alguma... aparecendo nada. Ah? Calma que eles vão começar a entrar lá, ó. Já tá lá, aqui. Vai começar a entrar, pode deixar. Aqui tá você. Depois vai começar a entrar todo mundo, ó. Tá entrando, pode deixar. Ixi. Você vai ficar no escurinho? Se for possível. Vai ter um lugarzinho, vamos menor. Não, deixa essa de trás aí. Não. Aí tá bom. Ficou bom assim? Ficou. Vamos reduzir essa aqui. Não, aí não tá atrapalhando, não. Doutor Sandro, o senhor nos ouve? E aí, tudo bem? Como vamos? Tranquilo? Qual o seu microfone, por favor? É Joel que está falando, doutor. Como? Por favor, só um pouco. Calma aí, amor. Peraí, deixa eu comer. Peraí, Não, tá tudo bem. com licença. O que que precisa fazer? Nada, só esperar. Um teste nosso aqui. Começando a preparar para sair. Um pouco. Tá dando... Isso aí, depois a gente tem algum bolsão, né? 700, Bom, meu bem. Põe para mim uma coquinha. O problema é que eu não estou conseguindo sair. E sair do Zoom e retornar novamente, tá? O senhor ouviu? Oi? Oi, dona Sônia, nós vamos ter que sair do Zoom e retornar novamente, tá? Deu um conflito aqui, nós estamos conseguindo conectar com a apresentação do doutor Márcio. Então, nós vamos sair e retornar, tá bom? Tá bom. Por favor. Ah, não, não precisa sair. Obrigado. Não vai ser necessário sair mais. Eles dão aí. Tem? Agora vai passar para o áudio, né? Paga, não dá para pagar. Não, qualquer coisa você me chama. Tá, joia. Sim, assim fica melhor? Ficou melhor para você ver? Não, tá bom, pode deixar daquele jeito mesmo. Atrás. Bom, fecha a porta, bem. Vai ficar. Eu não vou resolver isso.
Nunca escolheu colocar ele como principal. Tirei ele. Tirei o som. Então, quando a pessoa fala, o som automaticamente ele aparece na tela que está falando. Som. É só deixar mesmo. E vê se aparece no seu celular a imagem do Dr. Marcos. Parece, ó. Parece, tá inteira. Tá perfeito. Ah, ainda não. Tá. Tá vendo? Não tá. Você não tá na sua área de conforto. Não é no MacBook, não é. Bate na tela do lado. Já estava certo. Essa coisa que vai ficar fora do Dr. Márcio aqui, eu quem vai compartilhar lá atrás. Não vai rolar. Ó, a apresentação. Tá. Lá no meu não dá 10 problemas. Não, esse aqui não é. Já apareceu aqui pra mim, deu certo. Essa fala que você fez, apertei. Ah, não. Aí. Agora, pra tirar lá o negócio do som. Por exemplo, aí. Vai aparecer os dois. É aqui, só que aqui não está projetando. Aqui não está projetando. Aqui eu ponho ele para ficar. Ei, aqui, ele fica assim. Aí quando eu vou tentar entrar na projeção, aí ele fica passando. Na verdade, você não vai ficar vendo. Sim, mas como é que eu aumento a tela dele aqui? Aqui, ó. Aí, se eu jogo aqui, ó, ela não vai. Depois. Não vai. É, na hora de passar aqui que ele não tem. Rosto. Só para uma imagem só. Cadê a passada do motor? Tenta passar aqui lá. Você mais comprando botinha na sua você não está comendo. Você vai ver, você não está comendo. Não vou conseguir jogar aqui. Você continua aquele horário. Passa ali, coloca na segunda slide. Vamos ver se vai mudar tudo. Não muda, Deus. Aí já passou, dele passou. Aqui tá passando. Aqui passou. Aí passou. Então vamos tentar aqui, ó. Vamos lá. Bom, aqui ele não vai, ó. Foi? Vê aí. É, aqui não foi. Chegaria, mas vamos lá. Tá travando em uma página só. Pelo celular, vai. O Zé Pedro. Posso tentar aumentar aqui. Vê aí se aumentou. É como se você não estivesse fazendo nada. Ah, mudou. O que ele fez? Eu não sei. Muda aqui.
secretário, Eu tinha mudado sem você entrar nessa página. Sai da página. Tela cheia. Daí, Ah lá, viu? Não pode colocar na tela cheia. Só assim. Só assim. Faça de novo. Ah lá, foi, gente. Aí assim vai. Não, tela cheia ele não vai. Essa é, né? Colocou tela cheia ele não vai. E só passar aqui. Pelo computador não passa. Você vai administrar a entrada das pessoas? Vou. Apesar que, não, deixa eu ficar aqui, porque se mudar, eu acho que fica até isso. Boa noite. Consegue pôr? Tira um pouco a apresentação dele e deixa eu mais aqui. Tá ficando a imagem do Sandex. E ele também está assim nesse lado. Põe esporte. Segundo. Onde, pessoal? Não, É filho meu. Eu estou vendo que o pessoal. O pessoal senta aqui. Boa noite, Boa Beatriz. noite, Boa noite. Eu te vejo falou aí. estamos com problemas. O Zé Pedro já entrou lá. Ele é ao lado do Hospital dos Olhos, né? Dentro do hospital. No bairro já. Como é que está aí? Ótimo. Resolveu? Boa noite, doutoras. Sejam bem-vindos aí. Vamos dar início. Gostaria de pedir desculpa por esse pequeno atraso, problemas técnicos, apesar de à tarde termos feito os testes necessários, mas insistiu aqui com um probleminha de conexão da apresentação. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão online, que estão aqui presencial, convidar o doutor Roberto e o doutor Scala para fazer a abertura deste evento. Nessa ordem, doutor Roberto primeiro, por favor. Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes e também aos que nos assistem online. Bem, mais uma etapa de divulgação científica pela nossa Academia de Medicina de Mato Grosso, né? Nós estamos cumprindo um calendário instituído pela Comissão Científica da Academia e, graças aos esforços da comissão, de todos nós, enfim, o calendário está sendo cumprido e estamos avançando aí com as palestras, né? E hoje, uma alegria majorada pela participação como palestrante do nosso amigo, do nosso confrade, ex-presidente da nossa Academia de Medicina, professor Márcio Canabarro Serra, né? E obrigado, Márcio, né, por estar aqui conosco e nos brindar. Eu vou agora passar a palavra ao presidente da nossa comissão científica, professor Scala, para, em seguida, iniciarmos efetivamente a palestra. Obrigado, presidente Roberto. Boa noite a todos. E hoje, dia 24 de junho, isso está sendo gravado, dia de São João, 2024, nós estamos dando continuidade a esse ciclo de palestras da Academia de Medicina de Mato Grosso, dando boas-vindas a todos, agradecendo a presença de todos vocês que estão participando presencialmente e a todos que estão realmente assistindo de suas residências dessas palestras online.
Então, hoje nós temos, para nossa alegria, recebemos o privilégio, com grande prazer, o professor Márcio Canavarro Serra, que vai abordar o tema A História da Cirurgia. O professor Márcio Canavarro Serra, ele é graduado em Medicina pelo UFRJ, fez residência médica em Cirurgia Geral pela UFRJ, mestrado em Cirurgia Geral no setor abdominal da UFRJ, tem MBA em Gestão Empresarial em Cooperativismo de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, membro fundador e ex-presidente da Associação Médica de Mato Grosso, da Academia de Medicina de Mato Grosso, a nossa academia, ex-professor de cirurgia da UFMT, onde fez muitas realizações, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e vejam que nós temos, esse é um assunto de milhares de anos, conforme o professor Márcio vai abordar, e, portanto, nos últimos 2.500 anos, na verdade, os avanços da história da cirurgia, ela se confunde com a história das outras áreas da medicina, porque a medicina anda junta em todas as suas áreas, não é? Da odontologia, da medicina, de todas as áreas e todas as sub-áreas afins da medicina clínica, da medicina cirúrgica. Então, alguns dos momentos-chave, não é, que o doutor Márcio com certeza vai abordar, é a trepanação de um crânio 6.500 anos de Cristo, criação do antissético que criou o princípio da esterilização, da esterilidade, em 1867, já no século XIX, com Joseph Lister, o primeiro raio-x na Alemanha, em 1895, com William Röntgen, e ainda no século XIX, o dentista americano William Morton realizou a primeira cirurgia utilizando éter, uma droga anestésica por inalação. A primeira cirurgia plástica em 1917, o ultrassom em 1940, o primeiro transplante de órgãos bem-sucedido em 50 e a primeira cirurgia robótica no ano 2000. Mas veja que o nosso convidado de hoje, o professor Márcio, foi um protagonista da história do ensino da cirurgia no UFMT e no nosso estado. Em 83, ele criou a disciplina Pronto-Socorro no curso de medicina da UFMT. Em 1983, hoje designada Medicina de Urgência. Em 99, o professor Márcio Canavarro Serra e colegas médicos introduziram o ATLS, o Advanced Trauma Life Support, e o PHTLS, o Pré-Hospitalar Trauma Life Support, um curso de educação continuada para médicos desenvolvido pelo Colégio Americano de Cirurgiões, muito importante até os dias atuais, para formar profissionais e atuar na área de emergência e do trauma. Ele foi o primeiro docente a receber o título de mestre em cirurgia no FMT, provavelmente no estado do Mato Grosso, e realizou a primeira cirurgia videolaparoscópica aqui no nosso estado de Mato Grosso. Lembrando, professor Márcio, que em 1808, o professor Gabriel Novis faz questão que a gente destaque isso, nós tivemos o segundo curso de medicina do Brasil, outubro de 1808, precedido, quando o rei Dom João VI veio em 1808 para a Bahia, ele deixou lá a Escola de Medicina e Cirurgia da Bahia. Entretanto, aqui, em Mato Grosso, quando a capital era Vila Bela da Santíssima Trindade, não é? O então, portanto, o intendente, que era o governador da capitania de Mato Grosso, tendo lá uma sobra de dinheiro que era destinado a coisas de algo literário, ele fez a primeira faculdade de medicina, que infelizmente não vingou. Isso foi em 1808, e naquela época chamava-se, portanto, aula de anatomia e cirurgia, porque praticamente a cirurgia era conhecer a anatomia. Portanto, nós temos aí uma história de milhares de anos, né, que portanto, passa por diversas áreas, e essa história vai ser contada pelo professor Márcio Canavarro Serra, que melhor do que ninguém vai abordar esse assunto com maestria. Por favor, professor Márcio. O senhor quer ficar ali que eu ajusto.
Hospital Central. Pode. Boa noite, presidente do governo, professor Scala, coordenador científico da Academia de Ensino de Mato Grosso, demais membros aqui presentes, membros da academia que estão nos assistindo online, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar participando aqui da... Pode apresentar? De poder estar participando dessas atividades científicas e iremos abordar um tema muito interessante, que é a história da cirurgia. Convido a todos para realizarmos uma viagem de 12.000 anos no tempo, observarmos o processo evolutivo que sofreu a cirurgia ao longo desses anos. É bom salientar que é evidente que num período de menos de 1 hora não se pretende esgotar o assunto. Nós procuramos colocar aqui assuntos importantes, mas inúmeros outros profissionais que tiveram participação não estão aqui, porque não seria possível nesse tempo, mas vamos abordar aqueles temas principais, né? Não está jogando aqui, todo problema que nós temos. Não, já tá passando. Já? Passa aí, doutor Marcos. A página inicial, tira o calendário. Vai na página inicial lá em cima. Muda o... Aí, passa o senhor. Abaixo. Ah, tá. Isso. Ok. Aí. O título lá em cima. Isso. Ok. Então, a cirurgia do grego, nós temos aqui que xe é mão, ergon trabalho. Não funciona. Xe é mão, ergon trabalho. Do latim, a cirurgia é definida no tratamento de doenças, feridas ou deformidades de uma forma manual ou cirurgia instrumental para remover partes doentes do tecido por ressecções. Essa seria a definição de cirurgia no latim, né? Na pré-história, o tratamento... Doutor Marcos, ele não está passando com o senhor aí. Deixa eu só arrumar aqui. Agora vai. Agora o senhor vai. Ok. Na pré-história, o tratamento por meio de cirurgia, o que se fazia na época, né? Então, era basicamente tratamento de queimaduras que ocorriam, né? E excisão de tecido traumatizado. Então, coisa mais simples, traumática, né? Isso na pré-história. A idade mesolítica, ou idade média da pedra, por isso que nós falamos de 12.000 anos, a trepanação já existia evidência da trepanação na época, e a abertura da calota craniana, né? De 10.000 anos a 5.000 anos antes de Cristo. Então, foram encontrados crânios na Europa Ocidental e Ásia. E esse processo de trepanação foi largamente difundido 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, em que utilizavam ferramentas de pedra afiada e armas. Produziam armas para se defender, para caçar, né? E existe também relatos pré-inca no Peru de 2.000 anos antes de Cristo, em que, verificando mais de 10.000 múmias preservadas, mais de 6% das múmias foram encontradas intactas com trepanação. E existia citação de algumas calotas cranianas com 6 a 7 aberturas. Quer dizer, é um número muito expressivo, né? Então, aqui,
do Peru, uma trepanação aqui dessa múmia, né, verificado a abertura no crânio. Isso aqui é cerca de 400 anos, é bem posterior ao que nós mencionamos inicialmente, né? E aqui várias calotes cranianas, com a trepanação realizada. E vocês observam aqui essas ranhaduras, então isso sugere que eram realizadas com martelo feito de pedra e a talhadeira feita de pedras afiadas. Então, a tentativa de abrir, e aí depois eles conseguiram, e algumas tinham cerca de 7 a 11 centímetros de comprimento. A indicação da trepanação é citado como a osteomielite, a calota craniana, lesões sifilíticas do crânio, pacientes com doença mental, epilepsia, enxaqueca e razões espiritual ou razões mágicas, como espantar maus espíritos. É citado que na América Latina, no Peru, por exemplo, a incidência da trepanação para espantar maus espíritos, motivos religiosos, era muito mais intenso do que na Europa, né? Esse método da trepanação ocorria sangramento, né? Ocorria o sangramento e eles colocavam bandagem, plantas hemostáticas, faziam compressão e utilizavam o cautério para estancar a hemorragia. As mortes ocorriam em cerca de 50% dos casos. Era um percentual bastante elevado, né? Devido a hemorragia ou infecção. Aqui uma fotografia em que o paciente está com a perna esticada, uma ferida, e está sendo feito a cauterização, o ferro quente. Então, o tratamento das feridas eram utilizados o cautério, era uma prática corriqueira, né? Isso aqui é em 1517. Anestesia primitiva, porque não existia anestésico na ocasião, anestesia primitiva, eles utilizavam ervas e extrato de plantas para diminuir a dor, para poder fazer o ato operatório, né? A Mesopotâmia era uma região, eu vou mostrar o mapa, tornou-se extremamente importante para o comércio com o Ocidente. Período neolítico e início da Idade de Bronze, cerca de 3.500 a 750 a.C. Essa característica de produzir ferramentas e armas, período neolítico, né? Sudeste da Ásia, em que existiam tribos dessa região e que migravam para essa região da Mesopotâmia. Como eu disse, era uma rota moderna da civilização ocidental. Aqui para mostrar para vocês um mapa, essa região aqui, entre o rio Tigre e Eufrates, e aqui a Babilônia, que nós vamos falar, foi importante na época. Aqui embaixo o Golfo Pérsico. Essa região aqui é chamada de Mesopotâmia, é uma região rica e que fez com que tribos do deserto árabe, como também das montanhas, viessem para essa região. Tornou-se, então, uma rota de comércio para o Ocidente. Como eu disse, essa região aqui hoje é o Irã, o Iraque e a Jordânia, são os países dessa região, né?
Ainda na Mesopotâmia, nós temos aqui a Babilônia, 4.000 anos antes de Cristo, a dinastia famosa que é a Hammurabi. A Babilônia foi importante para o progresso na época da medicina e da cirurgia. A dinastia Hammurabi foi no período de 1958 a 1916 antes de Cristo, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, né? A Sírio-Babilônia foi, como eu disse, um legado importante para a medicina, e nós temos aqui o chamado Código Hammurabi, que nós conhecemos como olho por olho, dente por dente, né? Se o cirurgião fizesse a cirurgia e o paciente viesse a falecer, ele tinha os dedos amputados, ou se tivesse perdas importantes relacionadas ao ato operatório, então o cirurgião era penalizado com a amputação dos dedos da sua mão, né? Esse código de Hammurabi, ele é relacionado a 282 leis relacionadas à cirurgia, éticas e procedimentos médicos estão relacionados. E, como eu vou mostrar, ele está exposto aqui, cerca de 2,5 metros, ele é de rocha, basicamente de sílica. Ele está exposto hoje no Louvre, Paris, né? Então, são 282 leis relacionadas à prática da cirurgia. O Código de Hammurabi. A circuncisão, que também é um procedimento cirúrgico antigo, através do livro sagrado Torá, né? O rolo da lei mosaica dos judeus, descreve a mais antiga cirurgia descrita pelos judeus, a circuncisão. Para vocês terem uma ideia, Abraão, com 90 anos, em 1900 a.C., ele foi submetido a esse procedimento, com faca de pedra afiada, ainda num período que não existia anestesia, né? Aqui uma ilustração. Então, a cirurgia como um ritual e um social evento, né? A cerimônia de circuncisão, datada de 1599. Então, a criança era submetida a esse processo, inicialmente por questões de higiene, e no adulto relacionada à procriação, e posteriormente, como é nesse caso em criança, por motivos religiosos, né? O Egito Antigo, o conhecimento da cirurgia egípcia foi através dos antigos papiros. Aqui faltou uma acentuação aguda. Os antigos papiros e heliógrafos, 3.500 antes. Alguém está tentando entrar aqui, a Marisa? Na Grécia, Asclepios, no grego, Asclepios, o médico em italiano é Esculápio, né? Uma representação que nós vamos ver mais à frente, em escultura de pedra, da circuncisão 2.500 anos antes de Cristo. E o Asclepios, ele fez sucesso em Roma e, como médico, e propôs a traqueotomia. Aqui, essa gravura, né, em pedra, mostrando a circuncisão, passou-se a ser uma cirurgia massificada, né? Então, como eu disse, posteriormente passou-se a ser um ato religioso, né? Aqui relacionado aos instrumentos, muitos instrumentos, incluindo facas e tipos de fósseis, né? Aqui, viu, Meirelles, fósseis na época documentados através de gravura nas pedras. Isso
serve para gerações futuras do que existia na época, né? O tratamento das feridas, como é que essa ferida era tratada, né? Então, curativos com bandagem de vinho, bebido em mel e mirra. Então, já utilizava o açúcar naquela época, através do mel, né, para tratar as feridas. E a mirra é uma planta com efeito antisséptico, antimicrobiano, anti-inflamatório, anestésico e adstringente, viu? Então, essas plantas têm inúmeros poderes, né? E no tratamento da ferida, eles utilizavam, no início, carne fresca com efeito hemostático, usado no primeiro dia, e, posteriormente, substâncias protetoras e suavizantes são aplicadas, né? Isso aqui, para ilustrar, serve como aspecto histórico. Na Guerra de Troia, aqui o Aquiles fazendo um aplicativo curativo, né, no braço do seu amigo Patroclus durante a Guerra de Troia, cerca de 1200 a.C., né? Com cuidado com o ferimento, realizando o curativo. Não poderia deixar de citar aqui de Hipócrates, né? Pai da medicina, grego da ilha de Kos, 460, 370 a.C., pai da medicina moderna. Ele dissociou a medicina do misticismo religioso, né? Então, naquela época, a medicina estava muito vinculada à religião, e ele fez essa dissociação e passou a medicina a ter um aspecto de observação, né, do que o paciente apresentava. Que é considerada essa fotografia, essa imagem do Hipócrates como uma das mais marcantes de todas que existe sobre esse grande médico, né? E aqui um juramento do Hipócrates, que mostrava a codificação da ética médica, né, que nós conhecemos, e continua isso até os nossos tempos, e a evolução da medicina e a educação médica relacionada a essas normas, né? E para onde você vai? Esse formato de cruz, isso denota uma Para onde você vai? ideia cristã, né? Formato da cruz. Ok. Como velho amigo. O Alexandre, Você tem contato e vai. ele conquistou as suas vitórias, e houve um salto na evolução médica com a criação da Escola de Alexandria em 331 a.C., né? Então, o Alexandre ele tinha uma aptidão muito grande pelo aspecto cultural e ciências gregas, e com isso eles estabeleceram no Egito, né, através da criação de Alexandria em 331. Na Idade Média, de 476 a.C. a 1453, aqui cirurgiões importantes de origem árabe, né? O Al-Zahrawi, no latim conhecido como Abu Aziz, cirurgião medieval, nasceu em 1936 e faleceu em 1013. Ele era islâmico, nascido em Córdoba, e escreveu a enciclopédia médica e criou modelos instrumentais. Precursor do fórceps, que utilizava o formato de uma colher. Então, ele criou inúmeros instrumentos e foi importante para a época.
que é a fotografia do Albuquerque, né? Com os instrumentos criados por ele. Ainda na Idade Média, um outro médico importante foi Avicena, né? 980 depois de Cristo. Ele era perso, filósofo, médico, e teve muito estudo e relevância na área de ortopedia e traumatologia, relacionada a fraturas e imobilização. Escreveu o livro, o Cânone, o livro da cura, 14 volumes, viu? 14 volumes. Então, também foi de extrema importância para a época. E a Quatro revolucionários condenados. Pelote subiu. Pode seguir. Pode seguir. Eu estava nessa. Eu queria voltar. Aqui. Isso. Ok. Então, sobre a Avicena, né? Nós terminamos. Próximo. Para cá. Primeiro para cá. Isso. Isso. Para baixo. Apertou? Para baixo. Aqui. Tinha que ser A bateria não vai acabar. Está passando? Não está seguindo em frente, cara. Não? Não. A bateria não. Eu vou passando para o senhor aqui. Essa aqui é o quê? Idade Média, 1125. Então, a prática da cirurgia exercida por barbeiros. Então, naquela época, os barbeiros eles tinham a parte prática, né? Não tinham conhecimento teórico, mas praticavam e exerciam a função de cirurgião, né? Um trabalho importante foi do Andrés Vesalius, da Basileia, em 1543, grande anatomista, publicou Magnificente de Humani Corporis Fabrica. Eu tive o privilégio, na verdade, de, na visita à Academia de Medicina Francesa, em Paris, Roberto, visitar a biblioteca e nos foi mostrado o original do André Vesalius, livro imponente, grande anatomista, funcionário utilizando luvas, né, para que não haja desgaste do papel. O Vesalius ele criticava o Galeno, porque o Galeno, também grande anatomista grego, ele dissecava em animais e não em homens, que na época era proibido, né? Então, o Vesalius tinha essa relação. Os cirurgiões eles separaram dos barbeiros em 1745. Então, até essa época, os barbeiros tinham uma função importante, né? Eu passei para o senhor aqui. Ok. Aqui é um outro do Celso, né? Escreveu também essa obra importante, que é de medicina, né? Em que descreve fundamentos da cirurgia e técnicas, instrumentos cirúrgicos. Então, é uma bíblia para a época, esse livro do Celso. Que é uma representação da amputação. Você imagina fazer isso, uma amputação, você serrar a perna, sem anestesia, né?
Então, eram aquelas plantas, ervas, para diminuir. Isso aqui, em 1517, demonstrando que a seguinte, uma outra ilustração, aqui feito por barbeiro, era um tumor nas costas, né? Provavelmente um tumor benigno, e datado de 1720, né? Também cirurgias sem anestesia. Seguinte. Outro livro importante do Galeno, o grande anatomista grego, também traça informações importantes sobre a anatomia, a questão do sangue, separar o sangue arterial do sangue venoso, né? A anatomia do coração e a importância do cérebro na função fisiológica. Aqui uma ilustração do Vesálio, grande anatomista, de 1543, em que ele descreveu esse livro, que é uma Bíblia, né? Eu mencionei há pouco, e marcou a época esse grande anatomista. Seguinte. Aqui o Vesálio, ele fazendo uma demonstração, as pessoas aqui olhando, era um cadáver, né? Então, o interesse era geral, as pessoas procurando lugares aqui para poder verificar o Vesálio dissecando esse cadáver, né? Contribuiu muito para a anatomia. Seguinte. No século XVI, os alemães eles foram responsáveis pela elaboração e desenvolvimento das próteses. Contribuíram muito com relação às próteses. A Renascença, no período de 510 a 590, nós tivemos aqui, participando da importância grande, Ambroise Paré, estudioso das feridas. Ele deu um grande passo na modernização da cirurgia. Na época, eles utilizavam o óleo quente para tratar das feridas, e ele não tinha em casa, o óleo estava faltando, então ele improvisou e criou essa mistura aqui de gema de ovo, com óleo de rosas e terebentina nas feridas. E foi verificar a terebentina, né, solvente e fungicida, que é utilizado hoje, o pintor usa nas pinturas a óleo, usa a terebentina, né? Então, ele utilizou isso e observou que o resultado dessa mistura era melhor do que o tratamento com óleo quente, além de ser bem mais suave, não doía, né? E ele fez tanto sucesso, o Paré não era médico, ele era auxiliar de barbeiro, mas curioso, foi estudar anatomia, e o tratamento de ferida dele que deu certo, ele ficou famoso e virou médico do rei da França, viu, Meré? Rei da França. E o rei da França ficou doente, mandou chamar o Paré. Quando o Paré chegou, o rei virou para ele e falou assim: eu quero que você me trate diferente de como você trata seus pacientes pobres. Eu sou o rei. O Paré virou para ele assim: impossível. Mas como impossível? Eu falo: eu trato todos eles como se fosse rei. Então, a resposta dele, viu? Seguinte, no século XVI, nós temos aqui, isso aqui para o Fernando, grande cirurgião plástico, e mais Augusto aqui também, né? A cirurgia plástica, o Tagliacozzi na Itália, 1597, contribuição na cirurgia plástica através das rinoplastias, né? Então, as cirurgias do nariz, e ele escreveu sobre isso, e foi uma contribuição muito grande. Seguinte. Aqui para ilustrar,
para ilustrar essa rotação aqui, né? Para fazer um retalho, mexer com o retalho, né? De pele, analisamos do nariz, e colocava o braço na cabeça dessa forma, que era para poder, posteriormente, a resolução do nariz, né? Que existia uma penalização em seccionar o nariz das pessoas, por exemplo, no adultério, né? Era cortado o nariz. Seguinte, esse quadro é famoso, vocês já viram. É a aula de anatomia do Dr. Nicholas Tulpe, né? De 1593 a 1674, feito pelo Rembrandt, nada mais do que Rembrandt. E o Dr. Tulpe ele ficou chateado porque ele tinha trabalho relacionado ao beriberi e também a válvula iliocecal, chamada válvula de Tulpe, mas ele ficou mais conhecido por conta da obra do Rembrandt, no aspecto social, do que os trabalhos dele na medicina. Né? Seguinte. Isso é uma caixa de material cirúrgico, essa serra aqui para fazer amputação, serrar os ossos, né? Instrumento cirúrgico, né? Uma caixa de couro, né? No século XVIII. Então, com faca e seleção de instrumentos para trepanação. Instrumento para trepanação era a norma para a época. Né? Seguinte, o Louis Pasteur, 1822 a 1895, ele diferenciou o organismo aeróbico do anaeróbico, né? Pesquisando fermentação em micro-organismos. Tem a pasteurização, né, que nós conhecemos, temperatura de 55 a 60 graus. Né? Seguinte. O Lister, o Joseph Lister, ele veio do escala. Ele veio. Está seco. Nós entramos na segura, né? Eles não estão em agosto ainda. Né? O Lister, ele aproveitou os trabalhos do Pasteur e foi criado, então, a base da antissepsia, tratamento de feridas e realização de cirurgia, né? Porque até então a gente não tinha, se operava sem luva, sem nenhum outro cuidado, né? E aplicou os princípios de Pasteur em 1876. Seguinte, tem a fotografia do Lister, 1865, né? Revolucionou uma descoberta relacionada à antisepsia na cirurgia. Né? Seguinte, esse aqui é um vaporizador que o Lister usava utilizando o ácido carbônico. Meus caros, você que gosta desses aspectos, ele verificou em Londres, nos esgotos de Londres, para diminuir o odor, os engenheiros utilizavam o ácido carbônico. E ele foi pesquisar e verificou que, utilizando isso, ele diminuía as infecções no ato operatório. E então, foi criado esse vaporizador, ele borrifava no campo cirúrgico o ácido carbônico, e com isso, sobre o campo cirúrgico, né? E a equipe cirúrgica, durante a cirurgia, usa os princípios da antissepsia. Né? Seguinte. A conquista da analgesia foi um grande salto. Né? Você operar sem dor, fantástico. Aí uma mudança extraordinária. Né? A primeira cirurgia com anestésio, que foi o Ecker,
foi feito pelo cirurgião, viu, Scala? O cirurgião foi o John Warren, viu? O Morton foi o anestesista que era dentista. O Morton foi o anestesista. Isso em Boston, Massachusetts General Hospital, em 16 de outubro de 1846. Eu vou mostrar uma foto que foi feita a primeira cirurgia com anestesia. Então, foi uma revolução, né? Seguinte. Então, aqui a fotografia do Warren, o cirurgião John Warren, primeiro professor de anatomia e cirurgia de Harvard, né? Seguinte. Então, aqui foi a primeira cirurgia. Eu tenho essa foto, a gente tem essa foto no consultório, né? Visitando a Universidade de Harvard, a biblioteca, eles tinham para vender essa foto, eu comprei e tenho hoje no consultório. Então, a primeira cirurgia era um tumor vascular do pescoço que foi feito com éter, né? Pelo Warren e pelo Morton. Isso aí marcou a época. Grandes avanços. Temos aqui o raio-x, o Rantel, em 1845. Ele ganhou o Nobel de Física em 1901 por conta disso. Outro grande cirurgião americano, o Hauser, que é conhecido, né, meio médico, existe a mastectomia radical, né, tumor de mama, e ele foi um grande educador, mas ficou conhecido nessa época por conta da luva de borracha, que não existiu, se operava sem luva, em 1899. Ele tinha uma instrumentadora preferida dele, e ela começou a desenvolver dermatite na mão pela ação do produto químico que era utilizado, relacionado a mercúrio, uma coisa desse tipo. E aí ele pediu para a indústria fabricar a luva de borracha. E essa instrumentadora preferida tornou-se depois a senhora Hauser, né? Casou com ele. Os alemães, eles foram precursores da educação e treinamento do cirurgião na metade do século XIX. E o Hauser, visitando a Alemanha, ele ficou impressionado, ele adotou o programa no Hospital John Hopkins após a visita à Alemanha. Isso foi o precursor da residência médica, e ele foi um grande educador, né? Aqui a foto do primeiro raio-x mostrado, foi feito na mão do anatomista, né? O anatomista Rodolfo, que o Rontag ele não gostava muito de exposição em público. Essa foi a primeira e a única vez que houve essa demonstração do raio-x. Portanto, foi um avanço extraordinário para a medicina, né? Seguinte. Aqui uma foto do Hauser, né? Grande educador, né? Inovador, grande inspirador, né? A educação médica, um cirurgião americano, na criação de escolas americanas. Né? Aqui uma foto da mastectomia, um tumor de mama, né? Aqui você tem um coágulo na cicatrização, né? Seguinte. Essa é a luva de borracha, não é essa luva nossa fininha, né? É uma luva mais grosseira, mas de qualquer forma protegeu, né? Seguinte. Aqui, uma demonstração, uma homenagem feita ao Hauser, um jantar, foi oferecido a ele, ele ganhou uma medalha de ouro, e aqui representa, o artista, ele representou aqui um emblema, através da serpente, um emblema médico, né? E foi escolhido pela longevidade e a grande acuidade visual da cobra,
E o fato dela descamar todo ano significava de vitalidade, de renovação, de cura. Por isso, a serpente é um emblema médico. Aqui representando personagem grego da época, né? E aqui dois homens musculosos colocando esses grandes tijolos, essas grandes pedras com o nome de cirurgiões proeminentes. E o Haust lá em cima, demonstrando toda a capacidade dele. Aqui mais embaixo, outras figuras, como o Hunter, como o Pilot, né? Então, vários cirurgiões que deram a sua contribuição. E lá no fundo, o templo grego de Asculapios, né? É uma representação muito interessante. Seguinte, aqui só uma homenagem ao Cooper, pelo trabalho dele das hérnias inguinais, né? Sir Ashley Cooper. Seguinte, demonstrando aqui a hérnia, uma hérnia volumosa, hérnia escrotal, e aqui uma hérnia pequena. Então, a técnica de Cooper foi bastante utilizada. Seguinte, aqui só para efeito histórico, um campo de batalha, aqui o Napoleão Bonaparte, sendo feito um curativo aqui no pé do Napoleão, pelo cirurgião Dominique. O Napoleão é interessante, viu, cara? Que ele estava com o Napoleão com o pé esquerdo no estribo, e terminou o curativo, ele já retornou ao campo de batalha, viu? Aqui uma homenagem ao Pilot, né? Que ele fez uma cirurgia do trigêmeo, uma neurotomia, né? Do trigêmeo, e ladeado aqui por curiosos, grande cirurgião da Áustria, né? Austríaco. Seguinte, aqui só para demonstrar os casos de amputação e com necrose, infecção, mas o artista, ele chegou a captar faces de tristeza e de sofrimento do paciente, né? Então, virou, sendo assim, além do aspecto do trauma em si, ele captou bem esse olhar desse paciente, né? Seguinte. Então, avanços ocorreram, criação de sociedade cirúrgica, nacional e internacional, a prática da cirurgia intencionalizou-se, né? E passou a ser desenvolvida, especialização na área cirúrgica com significantes e dominantes eventos. Então, as primeiras décadas do século XX, e veio depois, em 1928, a descoberta da penicilina por Alexandre Fleming, que foi um avanço extraordinário. Então, a era dos antibióticos. Imagina, você não tinha antibiótico até então, né? Ainda nos avanços, lições da tecnologia e economia das décadas seguintes à Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, revelaram a importância da pesquisa no avanço da cirurgia. Então, a pesquisa, viu, escala, fundamental para que haja o avanço, e para isso você tem que ter também uma economia forte, ter recursos. Isso é fundamental. Os transplantes só foi possível após o advento das drogas imunossupressores, que até então os primeiros pacientes eles não tinham sucesso, né? E aqui, transplante de fígado, uma homenagem ao Dr. Stars, na década de 60, pioneiro dos transplantes hepáticos nos Estados Unidos. Seguinte. Ainda em avanço, exame de imagem, na década de 60 e 70, também deu uma contribuição muito grande. Ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Isso não só como diagnóstico, também como terapêutica, que você
fazia punção, biópsia e fazia drenagem, né? Colocava catéter, fazia drenagem de cistos de líquidos e coleções. Então, foi também um grande avanço. Seguinte. A nutrição parenteral total, pacientes desnutridos que eram operados e tinham complicações, dificuldade de cicatrização, fístulas, e a sistematização total por Dulles, no final da década de 60, foi de extrema importância para diminuir essa incidência e complicações. Os procedimentos endoscópicos cirúrgicos, aqui eu cito a papilotomia endoscópicas com colocação de prótese, também foi um avanço na década de 60 e 70. Seguinte. Aqui, na cirurgia videolaparoscópica, o Murray, que fez na Alemanha a primeira cirurgia do vídeo da vesícula em 86, Murray na França em 1987, o Dubois na França em 88, ele ajudou a divulgar. O mais ele no Brasil em 90, nós tivemos o privilégio de introduzir em Mato Grosso, em 1992, lá no Hospital Geral, viu, né? Primeira videocolistectomia do estado de Mato Grosso, no início de 92. Seguinte. Aqui vai demonstrar o instrumento básico, né, da videocirurgia, que são utilizados cada vez mais. Novos materiais estão sendo colocados, né? Seguinte. Aqui, todo o suporte com monitor que você utiliza, né? Insuflador de gás, na cirurgia minimamente invasiva. Seguinte. A prótese na área ortopédica, ela vem evoluindo nas últimas décadas. Também foi um avanço extraordinário. A pessoa ficar com capacidade para andar, para sua atividade, colocar uma prótese de quadril, de joelho, então, fez que essas pessoas pudessem ter uma vida normal. Na Rússia, foi encontrado um esqueleto de mulher com pé mecânico de 2300 antes de Cristo. Então, você já via a preocupação naquela época com a prótese mecânica. Seguinte. Aqui uma prótese de bronze para a extremidade, né? Em que no Royal College of Surgeons, em Londres, que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Essa prótese ela para extremidade, né? Sim. Cirurgia bariátrica também com um avanço. O Payne na década de 60 nos Estados Unidos, o Salomão Chaib na década de 70 no Brasil, o Arthur Garrido deu a sequência no nosso país, o Meis na década de 80 nos Estados Unidos. E também um avanço na cirurgia endovascular na década de 90, em que você coloca as próteses, né? Evitando aquelas cirurgias agressivas. Seguinte. No avanço, cirurgia robótica se viu com uma precisão cirúrgica em procedimentos complexos. Teleintervenção há mais de 30 anos, tendo progresso a partir da década de 90 até os dias atuais. É considerado como Fred Moore, o pai da cirurgia robótica americana. Né? Primeira cirurgia no mundo, um braço robótico, em biópsia neurocirúrgica em 1985. E no Brasil, a primeira em 2009, uma prostatectomia no Hospital Albert Einstein. Seguinte? Então, isso só para ilustrar o Da Vinci, né, o robô, aqui o cirurgião, e ali a mesa cirúrgica. Seguinte. A cada ano que se passa, novas tecnologias instrumentais vêm sendo acrescentados nessa possibilidade de melhores resultados com a cirurgia minimamente invasiva. Então,
o estudo e a compreensão da história da cirurgia, elas são importantes para a maturação e educação continuada do cirurgião. Isso é uma frase do livro do Ira Butchko, que eu me servi com várias referências aqui para ilustrar o livro dele, aqui mencionado, da editora Mosby, de 93. Seguinte, ainda a frase do Butchko, ele menciona, na realidade, não tem como separar a cirurgia atual de nossas próprias práticas, das experiências de todos os cirurgiões que nos precederam. Então, na verdade, é uma somatória, cada um dando a sua contribuição, né? Imagina, ao longo desse tempo todo, né? Concluindo, o instrumento de pedra para trepanação, bronze com egípcios e romanos, para avanço de instrumentos complexos desenvolvidos nas últimas décadas e progresso instrumental, tecnologia, drogas e na técnica foram observados. Então, houve todo um processo evolutivo ao longo dos séculos para que a gente chegasse na situação atual. E o futuro? Desenvolvimento e aprimoramento de novos hardware e software voltado para a cirurgia robótica. Cada dia aparece uma nova situação tecnológica que vai melhorar a performance, né? Por exemplo, estudos mostram transplante de células-tronco em pacientes com mal de Parkinson. Pacientes selecionados, já existem citações relacionadas a isso. Seguinte. E eu termino com esse último slide, não é um aforismo hipocrático, que ele diz que a vida é curta, a arte é longa e a ocasião fugaz. Muito obrigado. Doutor Garrido. Precisa falar no microfone, doutor Scala. O doutor Garrido fez uma cirurgia, professora mato-grossense. E essa professora mato-grossense trouxe o doutor Garrido aqui em 1993, 93, 94, ela fez a cirurgia em São Paulo. E, interessantemente, eu estou lembrando que ele esteve dando uma palestra no auditório do Hospital Jardim Cuiabá e ensinou, salvo erro, o Benedito Bois, acho que o Marcondes Costa Marques, sobre a seguinte condição. Eu trago o professor Garrido aqui, que me operou, mas se vocês fizerem cirurgia também pelo SUS, entende? E realmente isso aconteceu. Então, foi um aspecto histórico. O doutor Garrido ter estado aqui em Mato Grosso, passando a técnica dele para os colegas. E cumprimentar o nosso confrade, né? Juliano Canavarros, né? Seu primo, né? E que agora assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabologia. Não é isso? Então, não sei se você tem algum comentário. E como é que é a sua história em relação à gastroplastia? Olha, eu até no início, lá atrás, eu comecei a fazer. Fiz uns 30 casos, né? Mas naquela época, como estava começando, se tinha muito índice, pacientes grandes, obesos é muito grande, né? E hoje você tem técnicas, por exemplo, se você com treinamento, você faz em 30, 40 minutos, né? Naquela época você fazia grandes ressecções, anastomose manual, demorava 4 horas ou mais, né?
no início, o índice de mortalidade chegou a existir, né? Eu não tive nenhum óbito, um número pequeno, 30. E aí eu desisti da cirurgia bariátrica, né? E o Juliano, ele continuou. Hoje aqui em Cuiabá você tem alguns que fazem, né? Você exige bastante, você tem que dedicar grande tempo a esse tipo de procedimento, porque são pacientes complexos, todo índice com mobilidade, né? Cuidado extremo, preparar o paciente para que você atinja o resultado. O Juliano foi eleito agora presidente nacional da bariátrica na sociedade. Perguntas aqui? Roberto. Voltando pela excelência da palestra, realmente são ensinamentos difíceis de compilar e, através de você, nós conseguimos absorver com facilidade. A minha colocação, diante de uma palestra desse nível, é como que você vê, com essa bagagem, essa experiência, expertise e a ótima formação que teve. Você citou aí várias tecnologias, né, sendo incorporadas à atualidade e tornando os procedimentos cirúrgicos mais seguros e muito menos agressivos em termos de lesão, de injúria tecidual e, consequentemente, uma recuperação do paciente muito mais rápida. A minha colocação, que eu gostaria que você externasse para todos nós, é como que você enxerga essa realidade e o futuro, essa tecnologia cirúrgica aplicada ao ser humano e os custos disso. Como é que a população em geral terá efetivamente acesso a essa tecnologia? Sim, Roberto. Esse é um processo evolutivo inevitável, né? Você vê, a gente saiu sem anestesia, passamos para anestesia, e antisepsia, antibióticos, imagem, transplante, né? Esse é um processo evolutivo natural e é bem recebido. Inevitável. Você tinha aviões no passado, você ia daqui para o Rio de Janeiro, 24 horas, né? Hoje você pega um voo, 2 horas você está lá, né? É uma maravilha. Isso veio contribuir para o conforto de todos nós. Eu acho importante, Roberto, você citou nessa situação, nós não podemos esquecer, antes de tudo isso, da tecnologia, o lado humanístico do homem, né? Do médico. Então, o médico tem que ouvir o paciente. Ouvir o paciente. Então, hoje, o paciente reclama da rapidez. Então, você tem que ouvir a história dele. E isso se perde, às vezes, né? Então, nós temos que ter atenção a esses cuidados. E a tecnologia ela veio para complementar, mas esse lado do calor humano, da atenção, isso não pode deixar de perder. E o que impressiona, Roberto, só agora foram criadas 95 novas faculdades de medicina, né? Então, as instituições de idade médica, né, Roberto, não tem mais esse poder para discutir ou vetar. Então, é eminentemente político a indicação. E o que você observa, locais sem condições de ter essa faculdade de medicina, de ter docente qualificado, né? Então, isso preocupa muito. No Brasil, nós temos hoje quase 600 mil médicos em atividade, né? E temos, sem falar nessas 95, 360, 370 faculdades de medicina. É o segundo país do mundo, só perde para a Índia, em número de faculdades de medicina, né? Então,
qualidade do ensino, o CRM de São Paulo, há alguns anos, fez uma prova para recém-formado no estado de São Paulo. Então, um número grande de médicos não atingiram a nota mínima 5, viu? É o estado mais rico da federação, né? Então, isso preocupa bastante. E o critério de abrir novos cursos de medicina, né? Primeiro lugar, obrigado pela palestra, essa história. Falando nessa evolução da cirurgia, gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a evolução do pós-operatório. Os protocolos criados, inclusive, colega nosso, Mato Grosso, participaram disso. Quanto isso favoreceu a evolução do paciente, a alta precoce, a melhora? Cirurgia minimamente invasiva trouxe isso, né? Eu fui operado a vesícula antes da vida, eu tenho uma cicatriz razoável no abdômen, né? E a videocirurgia, você tem orifício, né? Então, o paciente recebe alta em poucas horas, retorna da atividade precocemente, confortável e esteticamente melhor, né? Então, a cirurgia plástica está utilizando todas as especialidades médicas, estão utilizando recuperação em 24 horas, né? Prótese de mama com recuperação em 24 horas. Antes, não podia dirigir, não podia abrir o braço, né? Hoje, sai da sala cirúrgica fazendo atividade física no quarto, imediato. Então, isso tem todo um processo evolutivo, vários fatores aí contribuindo para que você tenha menos dor, menos trauma, menos dor, a recuperação mais rápida, retorno ao trabalho mais rápido. Então, esteticamente também melhor. Inclusive na alimentação. Sim, tudo mais precoce, né? É só alegria, viu? Gostaria que você contasse um pouco mais da sua experiência no pronto-socorro em trauma abdominal, já que você fez especialização em abdômen, não é? E a gente sabe que você tem uma história que você passou isso para o nosso curso de medicina, e nós temos aí excelentes cirurgiões, não é? Eu não sei se você também deu a disciplina de bases técnicas, o BDCA, da cirurgia também. Eu coordenei a medicina de urgência, né? Urgência e medicina. Isso. O trauma é uma coisa apaixonante e é importante, essa pergunta sua, que o médico tem que estar preparado para atender esses pacientes. Porque você existe no trauma grave aquela primeira hora, né? É golden hour, né? Se o paciente não tiver... Eu me lembro de um paciente jovem que ele recebeu uma facada no pré-códio, ele teve lesão da crosta da aorta. Na primeira hora, eu estava com o tórax dele aberto. E aquele grande hematoma no mediastino, estava hipotenso, rapaz novo, com 8, com 4, com pressão, e aquele grande hematoma, eu pedi o material de cirurgia vascular, pinça estatística, né? Porque na hora que você soltava ali, ia ser uma loucura, né? Até procurar instrumental adequado, e aí foi aberto lá no Hospital Geral. Uma madrugada, viu? Foi aberto o material, Molina me auxiliando. E quando eu soltei aquele grande iceberg ali, que era alguns 3, 4 litros, 3 litros de sangue, pelo menos, né? Esguichou 1 metro de sangue arterial, sob pressão, né? 1 metro de altura. No orifício, o meu indicador esquerdo eu tamponei. Qual é o meu indicador esquerdo? Aí coloquei a pinça estatística, longitudinal, permitindo a passagem, a aorta calibrosa, né? E fiz um chuleio fio vascular por baixo da pinça, contínuo. Uma cirurgia de livro. Então, o cirurgião tem que ter o treinamento. Então,
Eu, no 5º ano, eu fui para o Souza Guiar, no Rio, como voluntário, né? Aprender trauma. Depois, no 6º ano, a Suzene, que fazia aquela prova, né? Aí eu fui para o Getúlio Vargas e percebi que lá você tinha mais chance de operar e tinham 2 professores da faculdade na equipe. E depois fiquei mais 4 anos. Isso tudo de graça. Eu falei para ele, mas eu falei, você poderia ter sido contratado nesse período, você trabalhou de graça. Eu falei, eu estava ali querendo aprender, com a ideia de voltar para Cuiabá. Né? Então, 2 anos de residência, 2 de mestrado, e 4 anos com médio formado, trabalhando de graça para aprender. Eu chego aqui e pego um paciente desse, lesão da crosta da aorta, e você faz a cirurgia. Logo depois, ferida cardíaca, se sutura o coração. Não é aprendizado. Se não tiver aprendizado, o paciente morre. Né? Então, tem muita história para o pronto-socorro, história extraordinária. E você pegava um paciente desse, operava, na manhã seguinte você ia visitar o paciente, chegou chocado, várias cirurgias. Na época, você tirava o baço, hoje você preserva mais o baço, né? Perfuração intestinal, colostomia. Aí na manhã seguinte, chegava na enfermaria e falava assim, doutor, vai liberar aí meu rango aí. Fantástico, né? São pacientes jovens, não tem um paciente idoso com comorbidade, então ele recupera rápido. Doutor Sandrin. Doutor Sandrin, o senhor está com o microfone ligado. Pode falar. É um prazer imenso, viu, Márcio, e os nossos confrades e todo mundo que está assistindo, vemos aí essa história, né? Eu sou fanático por história de um modo geral, e a história da cirurgia encantadora passa por tudo, né? E eu parabenizo você, a nossa academia, pela realização, e a gente só tem a aprender a cada dia, né? Você citou aí, por um acaso do destino, uma coisa que rememora o meu tempo de ainda primário e secundário, Márcio. Você falou que a primeira cirurgia robótica feita, né, no Brasil, na área de urologia, foi feita lá no Albert Einstein. Por acaso do destino, foi um colega meu de infância que foi o realizador e foi o introdutor no Brasil da robótica médica em urologia, Emílio Leal da Fonseca. E, infelizmente, a questão de 4 meses atrás, esse prócer, né, da medicina, porque é um inovador, um professor de medicina, uma técnica exuberante, faleceu de complicações de cirurgia de próstata. Dá para imaginar, fístula refratária, porque tinha câncer, né? E não houve possibilidade de cura, ele veio a perecer há pouco tempo. E em todas as áreas, né? Na área da clínica, na minha área mais de perto, que eu acompanho muito e gosto muito, uma das coisas que sempre me fascinou foi a criação e a evolução da terapia intensiva, que foi o que me trouxe a Cuiabá. As pessoas acham que eu vim para Cuiabá para ser alguma coisa diferente. Eu vim para cá para trabalhar no Hospital Geral como rotina e junto com aquela primeira equipe de cirurgia, de terapia intensiva, com grandes colegas, e também para ser professor do UFMT. Então, eu queria te parabenizar, agradecer aí o show de bola. Eu vou ter que me retirar, que eu ainda tenho uma coisa para fazer, e agradeço a academia por a possibilidade de estar participando aí. Não pude ir pessoalmente, porque eu estou meio baleado da coxa e joelho direito. Parabéns a todos e muito obrigado, tá, Márcio? Obrigado, Marcelo. Um abraço, hein? Nós demos plantões lá, né? Até logo. Quer comentar alguma coisa? Não? Mais alguém que está online gostaria de fazer uma pergunta? Está aberta a perguntas. Então, eu gostaria de passar então para o doutor Scala, doutor Roberto, para o encerramento desta noite. Doutor Scala primeiro, doutor Roberto. Sim, gostaríamos de agradecer a presença de todos. E realmente nós temos agora uma série de outras palestras e
realmente, o Dr. Márcio nos brindou com uma brilhante palestra, com ensinamentos que realmente traz muitas informações para nós, e na medida que todos nós temos que ser clínicos, né? O grande cirurgião é aquele que sabe muito a clínica, porque tem um pós-operatório que demanda realmente muitas habilidades. Presidente, o senhor quer encerrar? Agradecemos a presença de todos e esta palestra foi gravada. Quem tiver interesse, depois nós podemos disponibilizar, vai ficar disponibilizada no site, né, no YouTube da academia. Ok, no YouTube da Academia de Medicina. Presidente. Bem, Márcio, mais uma vez, né? Obrigado ao meu amigo, confrade, ex-presidente da nossa academia, que tanto tem feito pela medicina, né, em geral, no Brasil, no estado do Mato Grosso, e agora, nos últimos tempos, também pela nossa Academia de Medicina. Obrigado a você pela palestra, obrigado ao mestre Scala, e a comissão científica da nossa academia, que hoje está aqui com 3 membros, o professor Scala, o professor Meirelles e o Alberto, né? Então, está muito bem representada a altura. Faltou somente o professor Sebastião Medeiros, é isso, né? Mas, enfim, obrigado mais uma vez, obrigado ao Scala. Eu gostaria de convidar todos para virem até a frente para a gente registrar em fotografia. Obrigado a todos que nos assistiram online também. E, dessa forma, consideramos encerrado esse momento científico da Academia de Medicina de Mato Grosso. Boa noite a todos.